Olá a todos, queremos continuar o estudo de Hebreus, da carta aos Hebreus. Nós começamos na quarta-feira passada o capítulo 10 e hoje então vamos dar continuidade dele. Nós tínhamos visto o capítulo 10 do 1 ao 18, onde que fala que Jesus é o único sacrifício, e só ele basta, e é por ele que nós vamos a Deus, na presença de Deus. Ele é o único caminho, ele é a salvação. Então nós vimos tudo isso no estudo passado. E hoje nós queremos avançar então no capítulo 10 e vamos estudar os versículos 19 a 31. Eu vou estar lendo todos os versículos aqui na minha versão, você pode acompanhar em casa e depois vamos explicar, ok? Hebreus 10, 19, então em diante. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Até que o texto de hoje, nós queremos ver que tem tantas lições nesse texto, e nós queremos então ver algumas. Nós não vamos talvez conseguir ver todas, mas o que a gente conseguir a gente vai passar. Primeiramente, no versículo 19 ao 21, eu vou ler de novo, para você entender, preste bem atenção. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então aqui nós vimos que o autor relembra os principais pontos vistos até agora no livro de Hebreus, Ele vai mostrar que se entra no santuário pelo sangue de Jesus, no versículo 19, pelo novo caminho que ele abriu pelo véu, no versículo 20, e aqui está citando Mateus 27, 51, quando fala que quando Cristo foi crucificado, quando ele morreu, o véu do templo se rasga de alto a baixo, abrindo então a passagem para o Santo dos Santos, ou seja, onde fica a presença do Deus vivo. Então,
ele abriu esta passagem pelo véu, e Jesus, o grande sacerdote, no versículo 21 vai falar, e a gente viu muito em Hebreus falando do grande sacerdote que é Jesus Cristo, né? E no versículo 21 ele vai repetir, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o sumo sacerdote, ok? Só que isto é o que Jesus fez, né? Ele abriu o caminho, ele é o grande sacerdote, ele está no céu. Isso Jesus fez. E agora, no versículo 22, nós vamos ver aquilo que nós precisamos fazer. Deixa só eu chamar a atenção ainda no versículo 19. No início diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Eu quero chamar a atenção para isso, né? Tendo ousadia para entrar no santuário. Ou seja, Paulo teve essa ousadia. E a pergunta é, você tem essa ousadia de entrar no santuário, na presença de Deus? Esta é a parte que nós devemos ter, ok? E agora, então, no versículo 22 diz como que nós devemos entrar nesse santuário de Deus, né? Na presença de Deus. Como ter essa ousadia e como se achegar, né? Então, aqui nós vamos ver no versículo 22, ele vai dizer que precisamos estar com o coração purificado, em plena certeza da fé, um coração sincero. Olha só, versículo 22, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Essa é a nossa parte. Nós precisamos ter o coração purificado de toda a nossa conduta, de todos os nossos pecados. Nós precisamos ter um coração sincero e estar com fé. Aliás, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos usar a nossa fé. Como eu já falei no estudo passado, nós não precisamos de sacrifícios para Deus. Deus não quer o nosso sacrifício. Nós não precisamos pagar promessas e nem fazer promessas para Deus. Não é assim que funciona. Só fazendo o que o versículo 22 fala já é muita coisa para nós. A gente gasta muito tempo e a gente precisa estar muito ligados, né, no nosso pensamento, nas nossas ações, para que nós possamos estar com o coração, e agora eu quero chamar a atenção, com o coração purificado na presença de Deus. E diz no versículo 22, tendo o coração purificado da má consciência. Por quê? Porque o nosso coração, a nossa consciência é má e às vezes ela nos engana. Às vezes ela prega peças em nós e nós acabamos fazendo o mal que muitas vezes nós nem queríamos, né? Ou às vezes, ou muitas vezes nós fizemos o bem pensando ou no nosso coração fazendo um grande pecado, ou seja, a gente faz uma boa ação, mas esperando algo em troca ou uma segunda intenção. E Deus é aquele que esquadrinha o coração, o pensamento. Ele, como eu costumo dizer aqui na igreja, Deus não está nem aí, Ele não se importa com aquilo que nós o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Porque Ele vê a intenção do meu coração quando eu faço algo e quando eu não faço, os porquês, né? Ele sabe, Ele vê o nosso coração, o nosso interior. Então nós temos que cuidar a intenção do nosso coração. Outra coisa, em plena certeza da fé. E plena certeza da fé, quantas vezes nos falta a fé? Muitas vezes nós vamos à igreja, nós estudamos a palavra de Deus, abrimos a palavra de Deus com tanta dúvida. Muitas vezes nós questionamos Deus, nós temos dúvidas a respeito de Deus.
E quando a dúvida entra, é porque não tem fé. Se nós usar a nossa fé não deixa margem nem espaço para dúvidas. O que mais que vai falar ali? É um coração sincero. Na presença de Deus você não pode entrar com um coração que não seja sincero. Por quê? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele vê lá no íntimo da nossa alma. E Ele sabe tudo o que está acontecendo, como nós estamos, e nós temos que chegar com sinceridade. Não adianta querer mentir, fingir ou esconder de Deus. Não dá. Só deixa agora eu abrir um parêntese, né? Chegar na presença de Deus dessa forma. Quando que nós chegamos na presença de Deus? Alguns dizem que é quando nós falamos de Deus. Então, essa semana eu escutei alguém falando que quando fala de Deus a gente já entra na presença de Deus e a gente sente a presença de Deus. Não é assim. Alguns acham que é quando vai na igreja. Alguns acham que é quando vai orar. Alguns acham que é quando vai ler a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar, você entra na presença de Deus quando você é concebido. Quando você está lá no ventre da tua mãe. Ali tu já estava na presença de Deus. Foi Ele que deu o sopro da vida. E só sai da presença de Deus quando nós quisermos. Quando nós nos afastarmos de Deus. Aliás, tem alguns teólogos que dizem que o maior sofrimento do inferno não é dor, nem fogo, nem o calor, mas é a falta da presença de Deus, ou seja, a ausência da presença de Deus. E você passar uma eternidade longe de Deus, sabendo que você podia estar junto com Deus, né? Então fica para pensar. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Então nós não podemos vacilar, porque Deus é fiel para cumprir toda a palavra. E a palavra é esta aqui. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Tudo aquilo que aqui está escrito vai se cumprir. A própria palavra diz isso, né? Não, nem um tio, nem uma vírgula vai deixar de se cumprir, né? Então essa é a promessa de Deus e o compromisso que Deus tem. Ele é fiel com as promessas que Ele tem na sua palavra. Versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Nos animar no amor, sempre com amor e em práticas de boas obras. Boas obras salvam? Não. As obras não salvam. A palavra de Deus é bem clara, que não é por obras para que ninguém se vanglorie, mas sim pela fé, pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Também a palavra de Deus nos diz que boas obras sem fé são obras mortas, não servem para nada. Agora, quando eu tenho um coração purificado por Jesus, quando eu tenho um coração sincero, quando eu uso a minha fé, quando eu estou na presença de Deus, as boas obras e o amor são reflexo daquilo que eu vivo. Inclusive a palavra de Deus diz que nós vamos conhecer quem é cristão, verdadeiro cristão, quem entregou a sua vida para Jesus, pelos frutos, pelas obras que mostram. Então nós devemos fazer boas obras como reflexo da nossa salvação, daquilo que está no nosso coração, e não para tentar ganhar salvação, porque a obra não salva ninguém, ela é reflexo daquilo que nós devemos viver todos os dias. No versículo 25 tem um puxão de orelha muito grande que diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Começa falando que nós não podemos deixar de nos congregar. O que é congregar? É estar juntos em comunhão na igreja, de ir nos cultos, de participar. E está dizendo, não deixamos de participar então, como é costume de alguns.
E alguns acabam até entregando a sua vida para Jesus, mas não vão na igreja porque dizem que eu posso orar em casa, eu posso assistir pregações em casa. Tem tantas pregações hoje, YouTube, TV, né? Rádio. Eu posso ler a palavra de Deus em casa. Tudo isso você pode e deve fazer. Lembrando sempre, examine na Escritura se tudo aquilo que você está ouvindo de fato é verdade, né? Para que ninguém vos engane. Mas em casa, sozinho, você não tem comunhão. Você não consegue ter comunhão com outros irmãos estando em casa, né? Você não consegue se congregar sozinho. Congregação precisa mais gente, né? Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O que é fazer admoestações? Que palavrão, né? E aí a gente vai para o dicionário que nos ajuda, né? Admoestar quer dizer advertir amigavelmente. Censurar ou repreender alguém suavemente. Aconselhar, advertir, incentivar ou estimular a agir ou pensar de modo correto. Exortar. E exortar aparece muito na Bíblia também, esse texto, exorta o teu irmão, exortar, né? E exortar quer dizer convencer alguém por meio de palavras, despertar ânimo, animar a pessoa. Então nós devemos fazer isso na nossa congregação, nós devemos advertir alguém que está indo para o erro que nós vemos, mas diz amigavelmente, censurar ou repreender alguém suavemente, aconselhar, advertir, incentivar e fazer com que ele haja e pense corretamente. Isso tudo nós devemos fazer. Só que tem um detalhe. Muitas vezes as pessoas precisam fazer conosco. E se nós não nos congregarmos, ninguém vai poder chegar e dizer assim, olha Lucas, o que você está falando, a forma que você está agindo não está correta, porque a palavra de Deus fala para fazer assim, assim e assado, né? Muitas vezes nós precisamos de ânimo, nós precisamos de conselhos. E aí então nós congregando, tendo comunhão com outras pessoas que professam a mesma fé, nós vamos ter então tudo isso. Ora eu vou poder animar e aconselhar, ora eu vou receber conselho e ser animado, exortado, né? E assim nós devemos fazer. E diz, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E o que é esse dia se aproxima? É o dia da vinda do Senhor, é o fim dos tempos aqui na terra, quando Jesus vem buscar o seu povo, os seus escolhidos. E aqui o autor de Hebreus já fala que o dia se aproxima, quanto mais hoje, e nós estamos vivendo os momentos finais. Se você ler detalhadamente Mateus 24, 25, né, o capítulo 24 e 25, que é o sermão escatológico de Jesus, quando ele fala o que iria acontecer antes do fim, você vai ver que nós estamos vivendo isso. Uma pandemia, guerras, rumores de guerra, o amor no mundo se esfriou, pessoas se levantando e enganando muitos, né, levando por caminhos errados. E aí você vê tudo isso, só fazer uma análise bem detalhada daquilo que está lá, uma boa leitura, você já vai compreender. E então, qual que é o conselho aqui de Hebreus? Não deixem de ir na igreja e de se ajudarem mutuamente e andarem no caminho correto, ainda mais agora que os dias se aproximam, o dia se aproxima, o dia que Jesus vai vir. E nós precisamos estar juntos com a nossa congregação, congregando, ok? Se você não tem uma igreja ainda que congrega, procure uma. Procure uma igreja próxima da sua casa, da onde você mora, mas que seja uma igreja que seja bíblica,
que pregue a palavra de Deus. Não adianta você ir na igreja por ir na igreja e ouvir um monte de bobagem, besteiras, né? Heresias. Também não resolve de nada, ok? Seguindo então, versículo 26 ao 27, agora aqui tem mais um grande puxão de orelha que vai dizer assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Aqui está dizendo que nós não devemos praticar pecados, quando a gente sabe que aquilo é pecado, não ficar praticando eles todo dia, né? Até aquele pecado de estimação a gente brinca, né? Que todo dia a gente erra, né? Porque se continuamos a pecar de propósito, aí a gente está indo a passos largos para o inferno. Ainda mais quando nós sabemos o que é errado, né? Pois as consequências são terríveis. Diz que a única coisa que resta para nós, resta apenas, no versículo 27, uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador. E deixa agora eu abrir um parênteses, eu tenho falado muito já na igreja. Cuidado com as músicas que você ouve e canta. As músicas que falam em fogo, vem me incendiar, vem consumir, me incendeia, incendeia a igreja, derrama fogo do céu. Cuidado, porque fogo na Bíblia é juízo. E aqui é uma grande prova. Vai falar, resta terrível expectativa de juízo e fogo. Fogo é juízo na Bíblia. Então toda vez que você cantar, caia fogo sobre a minha vida, fogo do céu, vem me incendiar, você está falando o seguinte para Deus: venha com juízo sobre a minha vida. Tome cuidado, não faça isso. Corte essas músicas, que essas músicas são heresias, ok? Fechando parênteses, seguimos então. Versículo 28 a 31, então vai falar que, na verdade, com Deus não se zomba, não se brinca. Gálatas vai falar que de Deus não se engane, que de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E olha o que vai falar aqui, ó, que terrível também, terríveis verdades. 28 a 31 vai dizer: quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Era prática na lei, quando alguém não praticasse, não cumprisse a lei e tinha testemunhas que aquela pessoa estava descumprindo a lei, ele era morto sem misericórdia. Era levado aos anciãos, levado fora da cidade e ali eram apedrejados. E nós vemos isso muito claro no Antigo Testamento e no Novo Testamento, até tentando Jesus, né, com a mulher adúltera, onde que levaram aos pés de Jesus, dizendo: a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E você o que diz? E aí ele fala a famosa frase: quem não tem pecado, né, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Né? Então, assim era o costume. E já era assim com Moisés, com a lei. E olha o que vai dizer agora no 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, ou seja, pisou em Jesus, profanou o sangue da aliança, o sangue vertido na cruz, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça, insultou o Espírito Santo. Quão mais severo deverá ser o castigo para esses, né? E agora, então, no versículo 30, ele vai citar Deuteronômio 32, versículo 35 e 36, que diz assim: pois conhecemos aquele que disse, e Deus que fala isso: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Não pense que Deus não vai retribuir aquilo de mal que nós fizemos, o pecado que nós temos. A Bíblia é clara.
A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Com o quê? Com juízo e fogo consumidor. O fogo vingador, como fala no versículo 27. E seguindo então no versículo 30 diz, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E ainda bem que é Deus que julga. Não é eu, não é você que julga. Então ninguém vai ser condenado injustamente, porque Deus ele é fiel e justo. Ele é amor, mas ele é justiça. Não vos engane. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E no versículo 31, então, termina dizendo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque o juízo, a vingança, o fogo consumidor, o inferno é algo real. Vai se cumprir na vida daquele que não entregou a sua vida a Jesus. Aquele que pisou no Filho de Deus, aquele que profanou o sangue, aquele que insultou o Espírito Santo, aquele que vive praticando os mesmos pecados. Todos esses vão receber uma condenação terrível e tenebrosa. Que você não seja um que esteja nessa lista, mas que o teu nome esteja no livro da vida. Quando Deus fizer chamada, que o teu nome ali esteja. E a conclusão, então, não devemos brincar com Deus, não devemos brincar com Jesus e não devemos brincar com a palavra de Deus, com a Bíblia, porque é algo muito sério. Eu não quero passar a eternidade no inferno. E você? Não é para amedrontar que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela nos orienta. Ela nos mostra muito claramente os dois caminhos, para que nós possamos ter decisão de escolha. Como que eu posso escolher um caminho se eu não conheço o outro? Então, a palavra de Deus nos apresenta muito claro como vai ser o céu e como vai ser o inferno, e que tem os dois caminhos. Agora, qual caminho eu vou entrar, qual caminho eu vou percorrer e aonde eu vou chegar, isso depende de mim. E da tua vida depende de você. Porque cada um vai colher aquilo que planta. Deus vai retribuir segundo aquilo que cada um faz, segundo os meus e os teus atos. Ninguém vai responder por mim. E eu não vou responder por ninguém. A salvação é individual e a condenação também é individual. É por aquilo que nós fizemos. Que Deus te abençoe e que você possa estar na lista, na chamada de Deus para estar no céu, no paraíso com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.